Desde a redemocratização e a Constituição de 1988, o país já passou por 7 eleições presidenciais. 1989, 94, 98, 2002, 2006, 2010 e 2014. Ao longo desse período, várias leis foram editadas pelo Congresso Nacional ao longo do tempo, até que se editou uma lei mais permanente, a 9.504 de 97. Houve também a lei das inelegibilidades, aperfeiçoando o Código Eleitoral. Mais recente, em 2010, a lei da ficha limpa, para tentar restringir o acesso ou a manutenção na política de pessoas que estavam já com condenações na justiça, seja na área criminal, seja em Tribunal de Contas, seja por questões de probidade administrativa. E a Justiça Eleitoral tem demonstrado que está à altura dessas alterações normativas que vêm acontecendo a cada processo eleitoral. A Constituição Federal eleva a Justiça Eleitoral a um ponto fulcral, central na democracia brasileira. Quando ela diz que uma das missões do Estado brasileiro é garantir a legitimidade e a normalidade das eleições, preservando a sociedade brasileira de práticas ilícitas e indevidas como compra de votos, abuso do poder político e econômico. A Justiça Eleitoral, a obra da Justiça Eleitoral, é um dos fatores dinâmicos dessa retomada, dessa tarefa sempre inacabada. A expressão de um filósofo francês, de construção da democracia. Cada passo é um desafio para novos passos, para novas reivindicações. A Justiça Eleitoral, ela é exatamente o pilar da democracia, ela é o pilar desse Estado plural brasileiro. Esses 70 anos, nós vimos que nós tivemos aí um grande intervalo, né, do período do governo militar, quer dizer, sem eleições controladas, nomeações para governador, enfim, você realmente ainda não tem nos 70, exatamente 70, tem menos do que isso. E eu costumo dizer que é uma justiça que tem 2 aniversários, porque ela foi morta e foi ressuscitada, então ela tem que comemorar essas 2 datas. Então, 32 é um marco de criação, realmente, da Justiça Eleitoral, e 45 é a data de reinstalação e, como eu disse, de celebração da redemocratização do país. A gente falar de história das eleições é também falar de história do Brasil, assim, não dá para separar realmente uma coisa da outra. 1989 foi o ano da eleição em que disputaram no segundo turno os senhores Fernando Collor e Lula da Silva. Essa foi a primeira eleição direta para a presidência da República, depois de um longo intervalo de sombras na vida política do país, e foi também a primeira eleição realmente democrática no seguinte sentido, que nas eleições de 89, havia até 2 partidos comunistas, a linha de Moscou e a linha de Beijing, funcionando, enfim, com candidaturas próprias naquela eleição. E aí dava para dizer, pela primeira vez na história do Brasil, que todos os setores representativos de qualquer tendência do pensamento político nacional estavam ali representados. A justiça, ela constrói, a partir de 88, uma vasta jurisprudência em favor do combate ao abuso do poder político e econômico no Brasil. Passou a considerar como o procedimento ordinário da justiça eleitoral, não aquele do processo civil, mas o procedimento previsto na própria lei das inelegibilidades, que
que é a Lei Complementar 64 de 1990. Esta lei tem um procedimento muito mais célere. A Justiça Eleitoral deu exemplos extremamente válidos de integridade, até na economia que ela representa para o Tesouro Público. É uma justiça, enfim, que se vale do trabalho. Os juízes eleitorais não o são profissionalmente, não o são cronicamente. É composta, não é, por profissionais de muitas áreas. São 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, 2 do STJ e temos 2 representantes da advocacia. Sendo que o presidente e o vice-presidente do TSE são do Supremo e o corregedor nacional eleitoral é do STJ. E isso é bom. Ideias novas, oxigena. Eu acho que parte é mantido porque tem que ser mantido, mas esse aprimoramento é necessário. Todos têm um mandato de 2 anos, podendo ser prorrogado por mais 2, e depois muda. E por que muda? Porque é o mais próximo do poder político. Se você não fizer um corpo permanente, esse corpo permanente, que vai administrar durante 30 anos, ou 30 e tantos anos, até chegar aos hoje 70 anos, se for aprovada a lei da Bengala 75, você vai ter o quê? Personagens que estão sujeitos a uma promiscuidade com o poder político. Então, a ideia é justamente essa, de tornar um pleito mais limpo, tornar um pleito mais transparente, e daí essa formação eclética da Justiça Eleitoral que visa afastar, né, as eleições e a apuração das eleições dos poderes políticos e econômicos locais. E a curiosidade desta forma de organização, por exemplo, é que nunca haverá 2 eleições do Brasil presididas pelo mesmo presidente, porque haverá, evidentemente, esse rodízio de a cada 2 anos, que também tem na presidência do tribunal, para que haja, então, a possibilidade de uma oxigenação, de uma mudança de ares. A questão eleitoral no Brasil tem 3 eixos. O primeiro eixo já está resolvido, que é a cidadania eleitoral, que é o direito de votar e ser votado. Então você hoje tem lá, o de votar está lá com problemas dos 18 anos, em 16, etc. Isso é um assunto já resolvido. O analfabeto já vota, a mulher vota, tudo isso decorreu de uma grande evolução. Quem pode ser votado envolve a questão das incompatibilidades e das desincompatibilizações, etc., que é um assunto politicamente complicado, porque normalmente essas incompatibilidades são regradas por aqueles que querem concorrer e querem excluir outros do processo eleitoral. E o terceiro, que envolve a justiça eleitoral, é a verdade eleitoral, ou seja, que o voto votado seja o voto apurado. E aí você tem uma longa história no processo brasileiro, das experiências que tivemos durante toda a história brasileira, a partir de 1822, que foi a primeira eleição realizada no Brasil, para a eleição dos deputados brasileiros das Cortes Portuguesas, em que você teve o processo da fraude. E depois chegamos à urna eletrônica, que aí resolve o problema de que o voto votado seja o voto apurado. Muita coisa evoluiu, e evoluiu mais particularmente depois com a urna eletrônica, o aprimoramento do processo eleitoral, e com a urna eletrônica, que foi um grande marco da democracia brasileira, e que hoje está avante de inúmeros outros países. Em relação ao sistema anterior, de cédula apurar, controlar, esse poder ter na hora o resultado, se aperta lá, você tem... É um sistema dos mais modernos, se não o mais moderno do mundo. Eu tive a oportunidade, como presidente eleitoral, de fazer uma eleição, digamos, de universalização da urna eletrônica. Foi o primeiro momento, porque, vejam, corretamente o Tribunal Eleitoral começou a aplicar a urna eletrônica progressivamente, até criar um ambiente de
possibilidade de uso universal. E esse uso universal se deu na eleição de 2002. Só houve a mecanização quando se pôde, na verdade, automatizar todo o processo, né? Desde o alistamento até a apuração. Então, mas isso foi acontecendo aos poucos, né? A gente teve o recadastramento do eleitorado, depois a gente teve a apuração eletrônica na eleição de 88. Foi se apurado nos estados, mas a totalização foi eletrônica. O grande artífice da urna eletrônica foi o Carlos Mário Veloso. Eu dizia, somente afastando da apuração, da totalização a mão humana, vamos acabar com as fraudes. E isso só pode ocorrer com o voto eletrônico. Pois bem, assumi a presidência, convidei o Paulo Camarão, que é um técnico de nomeado, um físico, né, com pós-graduação em informática. Eu me lembro de que houve uma discussão sobre o layout da urna. Todo mundo achava assim, um layout horroroso. Tinha que ser uma coisa mais bonita. Não, ela tem que ser feia. Eram duas regras: ser feia, um layout feio, e segundo, ser inútil para outra coisa que não aquilo, porque senão vão roubar. Uma pequena máquina empurrou o eleitor para o futuro e o brasileiro passou no teste da urna eletrônica. 5, 4, 3, 2, 1, 0. E lá se foi o homem fazer política diante de um computador. A primeira eleição eletrônica do país foi uma odisseia do voto. Depositados no computador estão milhões de sonhos e esperanças, mas não inventaram ainda uma máquina de calcular expectativas. Não é a tecnologia que detém esse poder, claro, mas o homem que, voto a voto, corrige problemas, confirma soluções. A repercussão era tanta da urna eletrônica, do processo eleitoral brasileiro, que nós éramos convidados. Fizemos um verdadeiro tour pela América e ficamos conhecidos como cracheiros viajantes da urna eletrônica. Mais de uma vez nos Estados Unidos, na França, na Ucrânia, por este mundo afora, mostrando a nossa urna. Começou em 89 com a remessa de agentes nossos como observadores às eleições da Nicarágua, que aconteceram em 89, antes das eleições brasileiras. Isso jamais cessou de acontecer. Há países que não têm esse sistema, inclusive os Estados Unidos, ainda estão atrás de nós no que diz respeito. O Brasil devia ser imitado. Às vezes, certos países não imitam o Brasil porque a ideia não é deles. Esta urna eleitoral ainda hoje surpreende nas exposições estrangeiras, sobretudo por sua simplicidade e por seu custo baratíssimo. Traz velocidade, segurança e transparência ao pleito e que tornou a eleição no Brasil respeitada não só internamente, como externamente também. As urnas eletrônicas estão testadas e retestadas. Agora tudo é objetivo, é impessoal, é imparcial, é tecnológico. E com esse mecanismo da biometria, o aperfeiçoamento agora é bem maior. Mas você não sabe a luta. É que, na verdade, as pessoas tinham receio. Meus colegas tinham receio. Esses, então, que tinham mais receio. Por favor, insira a sua atividade. A segurança do voto ela é plena, é total, porque é todo o processo de programação das urnas, de softwares que são produzidos para o processo eleitoral, são feitos de maneira transparente, com acesso a todos os partidos políticos, desde 6 meses antes da eleição. O Ministério Público também acompanha e a própria Ordem dos Advogados do Brasil tem acesso a todos estes programas que serão utilizados ao longo do processo eleitoral. A sala, ela guarda ali dentro da sala cofre
os programas mãe que serão implantados nas urnas nos pleitos eleitorais. Esses programas são lacrados, todos nós apomos ali nosso selo e ele vai ao cofre do tribunal. E esse programa, então, ele vai ser checado em caso de dúvida sobre alguma interferência na urna eletrônica. E depois, antes do pleito, várias urnas, várias, são espalhadas pelo Brasil e há o teste sobre essas urnas. Aí o teste de funcionamento e o teste de integridade. Então, a sala cofre, ela é importante, acesso restritíssimo, né? E faz todo esse controle com muito apoio técnico da qualidade da eleição brasileira. Nós terminamos a eleição em 2 horas no Brasil. São 142 milhões de eleitores. É um dos países com um número maior de eleitores em todo o mundo. 2 horas depois da eleição, você já tem o resultado. Se considera a dimensão da sociedade brasileira e a dimensão do eleitorado brasileiro, o índice de incidentes é muito próximo de 0. Num país continental como o nosso, você imaginar que uma eleição presidencial, o resultado dela ocorre no mesmo dia, se lembrarmos como isso acontecia lá atrás, que era abrir urnas, retirar papéis dali de dentro e começar a contagem manual desses papéis, com todo o risco que isso envolve, é um salto de qualidade assim, sem tamanho. O processo biométrico já é um aperfeiçoamento da urna eletrônica, quer dizer, da confiabilidade cada vez maior que se dá à votação no processo eletrônico. O projeto de biometria nas eleições de 2014 já contávamos com 23 milhões de brasileiros. A meta é, até as eleições de 2018, fazer a biometria de mais 50 milhões de brasileiros. A biometria traz um plus, um acréscimo de qualidade nessa direção da autenticidade do regime democrático, do processo eleitoral. Qual é a bela novidade? Ninguém vota por ninguém. E agora essa iniciativa da biometria, que vai permitir essa unificação de um cadastro de todos os brasileiros, o cadastro da cidadania, né, brasileira. Desde o nascimento até o falecimento, colocando o cadastro eleitoral como a verdadeira identificação do eleitor, porque hoje são 8 mil cartórios que fazem o registro de nascimento, a chamada cédula de identidade, que é tirada junto a 26 estados e o Distrito Federal, ou seja, são 27 secretarias de segurança pública, certificando quem é o brasileiro. Então a possibilidade de duplicidade, triplicidade de identificação ou de fraude é muito grande. E cada vez mais, com o avanço das melhorias administrativas, reduz o número de conflitos. Se você examinar, por exemplo, os conflitos antes da urna eletrônica, eram conflitos intermináveis. O número que foi posto é o número do partido, não é o número do partido, etc. Isso tudo desapareceu. E hoje você vê que as questões eleitorais estão sempre vinculadas, maior parte jurisdicionais, à questão da campanha eleitoral, e não ao processo da apuração do voto. E é um processo que não se resume apenas ao momento da eleição. Esta função administrativa e de julgar ocorre ao longo de todo o ano e inclusive nos anos não eleitorais, porque você tem que estar preparando a nova eleição e ao mesmo tempo ainda julgando casos decorrentes de eleições anteriores. É uma necessidade o desenvolvimento contínuo, né, do processo eleitoral, o aprimoramento e a conscientização da população em geral. Então é preciso que o cidadão participe no plano da busca de informações, sobretudo quanto à vida pregressa dos candidatos, e que faça da sua cidadania ativada, né, um caminho necessário para um voto consciente, porque o voto não é expressão da cidadania, é expressão da soberania. O maior poder que o cidadão brasileiro tem é escolher os seus administradores, é escolher os seus legisladores. Isso é um poder que não tem tamanho. Eu acho que o voto é um direito e um dever. E se não se vota, se vai à praia, isso vira reunião de condomínio. Eu às vezes vou, mas dá uma vontade enorme de não ir. Mas também é o seguinte, o que eles decidirem eu cumpro. Ou seja, não é simplesmente ir no dia da eleição e votar. Ele tem que se sentir responsável pela política que ele está
referendando, que ele está avalizando, que ele está escolhendo no momento em que vota. Eu me lembro que nos meus pronunciamentos, eu dizia assim: eleição não é velório, não é engarrafamento de trânsito, não é fila de banco, não é estorvo, não é percalço. A eleição é uma dança, uma festa, uma celebração democrática. O próprio TSE tem veiculado propagandas institucionais no sentido de orientação do eleitor sobre o melhor voto, no sentido do voto consciente, sem influência financeira, sem demagogia, sem populismo, quer dizer, aquele voto que vai ser útil para ele mesmo e para a nação. Voto não tem preço, voto tem consequências. De seu não voto consciente acaba resultando toda sorte de imperfeições na democracia brasileira. Acaba resultando a falta da escola, a falta de saúde, acaba resultando na corrupção desenfreada em nosso país. Hoje, o que menos parece com o candidato é o candidato que aparece na televisão. O marqueteiro é que faz o candidato. Você pode fazer isso, não pode fazer. Você tem que se vestir dessa forma. Ou seja, o político, né, padrão, clichêizado, ele representa a população. Eu tenho a impressão que, se pudesse, em nível de financiamento das campanhas, reduzir o papel do marqueteiro para que o eleitor conheça o candidato e não o que o marqueteiro fez daquela pessoa que aparece como candidato, que muitas vezes não tem nada a ver com a personalidade do candidato. É uma observação que eu acho que poderia ser, mas é evidente, isso depende do Congresso também. Na verdade, há 2 pontos ainda a corrigir e a vencer. Um deles é o abuso de poder econômico. Como é que você elimina isso num eleitorado carente? Nós temos que aprimorar a legislação que cuida do financiamento de campanha. Nós temos que aprimorar o controle da fraude eleitoral, nós temos que aprimorar o controle da captação ilegal de sufrágio, do crime eleitoral. Há coisas mais amplas que já excedem de muito a tarefa da justiça eleitoral, e a primeira das quais é uma reforma política. A reforma política democrática pressupõe a construção de várias importantes mudanças. Sem dúvida alguma, a primeira é o sistema eleitoral brasileiro. Nós temos um modelo em que o cidadão vota em A, acaba elegendo B, C ou D que ele não queria votar, não sabia que estava elegendo. Tem uma lista oculta de candidatos. É o chamado voto uninominal proporcional, que praticamente existe em 1 ou 2 ou 3 países em todo o mundo. O nosso processo proporcional não é entendido. Ninguém pensa que está votando em partido político, até porque esses partidos não são ideológicos. Mas nós já estamos com 39 partidos, né? Não há 39 ideologias. É muita coisa, não há 39 filosofias. Então, alguns partidos são criados mesmo como sigla de aluguel, para vender o seu período eleitoral na televisão, no rádio, para receber fundo partidário. A minha opinião pessoal é que deveria haver mais referendos ou mais plebiscitos aqui no Brasil, mais consultas populares. Sem dúvida, eu penso que no mundo atual, com as redes sociais, com o acesso que se tem à possibilidade das pessoas serem consultadas com maior facilidade, de uma maneira mais barata, é evidente que a Justiça Eleitoral já tem que estar pensando no futuro. É por isso que, inclusive, já estabelecemos um grupo de trabalho para se pensar a nova urna eletrônica, a nova forma de votação. Nós temos que estar aí nos planejando para os novos tempos. Há pontos de fragilidade, porque o nosso país, convenhamos, né? Roma não se fez num dia. Pela primeira vez, nós temos 30 anos ininterruptos de democracia. Isso ainda é muito pouco na história de um povo. Mas então eu acho que a justiça eleitoral é uma caminhada ascensional. Porque, veja, as medidas que ela tomou, que ela propôs, que foram adotadas, a folha individual de votação, a cédula única,
o acesso dos candidatos ao rádio e à televisão, não é? Em igualdade de tempo, de condições, o recadastramento geral eleitoral, o Código Eleitoral de 1965. Então a Justiça Eleitoral ela tem toda uma construção de jurisprudência no combate ao abuso de poder nas eleições. Principalmente após a Constituição de 88, podemos verificar este encaminhamento da Justiça Eleitoral condenando vários governadores, vários prefeitos. No que se refere à ficha limpa, nas eleições de 2014, nós impugnamos cerca de 500 registros em razão, com fundamento da lei da ficha limpa e obtivemos sucesso em torno de 50% desses pedidos. Ela joga luz nos candidatos e evita que criminosos se empoderem da estrutura do Estado. Eu guardo nesses 80 anos de vida, de 58 de professor, uma visão assim muito positiva do Tribunal Superior Eleitoral. Eu achei que ela foi digna, decidindo, muitas vezes, evidentemente, contra a opinião das pessoas. A justiça merece seu nome e esse seu reconhecimento. Ela tem uma boa história. A justiça eleitoral brasileira foi exemplar para outros setores da justiça e exemplar para os demais poderes do Estado. Ela marca a sua presença de modo cada vez mais intenso no cenário político brasileiro e tem muito ainda por fazer. O grande desafio da Justiça Eleitoral para os próximos anos é, em primeiro lugar, manter essa credibilidade que hoje a Justiça Eleitoral tem. E, além de manter essa credibilidade, ampliar a conscientização do eleitor, estabelecer na Justiça Eleitoral esse grande cartório nacional de registro do cidadão brasileiro, concluir a biometria e, enfim, trazer maior segurança em relação ao processo de votação e das igualdades de condições numa disputa eleitoral entre os partidos e entre os candidatos. Na sua história, não vi falhas desse tipo de falhas que pode deslustrar uma instituição. Não vi interferência política. A Justiça Eleitoral do Brasil está muito próxima de chegar àquela situação de tal maneira imaculada em tudo aquilo que ela representa, em tudo aquilo que ela faz, que nem mesmo o mais insidioso dos desocupados poderia pensar em dirigir uma crítica válida àquilo que esse setor do poder público brasileiro faz pela sociedade brasileira. É preciso que outros 70 anos de justiça eleitoral venham com a sua composição mantida de forma independente, imparcial, distante de governos e equidistante dos partidos políticos. Sendo como a lua, que é de todos e não é de ninguém, assim deve ser a justiça eleitoral, em que ela dialoga com todos, mas ela não pertence a nenhum partido, a nenhum grupo político, porque ela é um instrumento da sociedade brasileira para que tenhamos a verdade eleitoral. Esse processo visando a verdade eleitoral, ou seja, que o voto votado seja o voto apurado e que quem votou seja o próprio eleitor, veio determinar o surgimento da justiça eleitoral, porque primitivamente isso tudo era administrado pelo próprio Poder Executivo, que tinha interesse no resultado da eleição. Todo o resto da história desses 70 anos é de vitórias e é de conquistas sucessivas que fazem realmente da Justiça Eleitoral a instituição que deu certo na história do país. Quem ganha ou quem perde eleições é em razão de voto, não em razão do juiz.